Hoje a gente queria mexer um pouquinho sobre o controle da multidão. Tem um texto do profeta Isaías, no capítulo 24, verso 16, a parte final, que diz assim: ó pérfidos, tratam perfidamente. Sim, os pérfidos tratam perfidamente. Outra tradução diz: o traiçoeiro atraiçoa, com traição a traição, ele traiçoeiramente irá realizar traição. É isto que o texto hebraico quer mostrar. O livro de Mateus oferece uma barra literal interessante na história de Pilatos e Jesus. Mateus 27, 19, ele diz: enquanto Pilatos estava sentado na cadeira de juiz, sua esposa lhe enviou uma mensagem: não tenha nada a ver com aquele homem inocente, pois eu sofri muito hoje em um sonho por causa dele. Isso soou como mais do que uma intuição de mulher. Embora um homem sábio aprenda a ouvir a sua esposa. Parece que isso pode ter sido um sonho dado por Deus. Não está claro sobre o que era o sonho, ou se era tão somente uma intuição, mas alguma coisa que estava mexendo ali com as circunstâncias. Mas foi preocupante o suficiente para convencer a esposa de Pilatos de que Jesus estava sempre certo e que ele era um homem inocente. Sem dúvida, Pilatos sabia o caminho que deveria seguir, mas novamente tratava-se da carreira, da posição e do poder que ele estava ocupando. Ele era um preposto de Roma, um homem de posição, e ele estava ali na condição de juiz. Todos elementos muito poderosos na vida de um homem. Pilatos havia trabalhado muito para chegar a essa posição e não queria perdê-la. Ele estava pensando muito no seu status. Ainda assim, ele tinha em seu poder a capacidade de perdoar Jesus. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedir Barrabás e executar Jesus. Veja bem o que a multidão vai influenciar na cabeça de um governante. Qual dos dois vocês querem que eu libere para vocês? Perguntou o governador Pôncio Pilatos. Barrabás, responderam eles. E o que eu devo fazer então com Jesus, que se chama, ou que é chamado de Cristo, de Messias? Perguntou Pilatos.
Todos eles responderam: crucifica-o, crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o, crucifica-o. O significado de Barrabás é interessante. Significa filho do pai. Barrabás. Barrabás. Filho do pai. Na verdade, é um título e não um nome. Um dos manuscritos antigos, mais antigos, dão o nome como Jesus Barrabás. O próprio nome é título de Nosso Senhor. Jesus, Filho do Pai. Muitos messias autoproclamados surgiram nesta época na história, fazendo reivindicações messiânicas e chamando-se de Barrabás, filhos do Pai. Portanto, este Barrabás pode ter se apresentado como o Messias, o que torna a escolha da multidão ainda mais terrível, mais difícil. A forma como Pilatos formulou a sua pergunta sugere que o primeiro nome de Barrabás era Jesus. Caso contrário, por que Pilatos perguntaria: o que devo fazer então com Jesus que se chama Cristo? Mateus 27, 22. Pilatos o estava comparando com outro Jesus chamado Barrabás, essencialmente dizendo: você está escolhendo Jesus chamado Barrabás, que devo fazer com Jesus chamado Cristo. Eles eram obrigados a escolher entre um homem que liberou uma rebelião e cometeu um assassinato, e um homem contra o qual nenhuma acusação de violência poderia ser feita. Por trás da sua escolha estava uma falsa percepção do reino, de um novo governo que viria à força. No entanto, como Jesus disse a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus servos lutariam para impedir minha prisão pelos judeus. Mas agora meu reino é outro e está em outro lugar. Foi isso que Jesus quis dizer em João 18, 36. No entanto, essas pessoas não aceitariam nada disso. Eles gritaram pela libertação do Barrabás e pela crucificação de Jesus, chamado o Messias, chamado Cristo. A multidão claramente queria sangue e não justiça. Então, uma multidão manipulada é um perigo. Eles estavam mais preocupados em sangue do que em justiça. E mesmo para uma mente pagã e endurecida como a de Pilatos, sua reação cruel deve ter sido assustadora. Então Pilatos tentou outro acordo. Apesar de suas tentativas fracassadas,
de entregar Jesus a Herodes e libertá-lo. Pilatos tomou água, lavou as mãos e declarou: eu estou inocente do sangue deste homem. E é sua responsabilidade agora, Herodes. Pilatos poderia ter feito a coisa certa e não permitir isso que aconteceu. Em vez, ele fez o que era politicamente correto, politicamente conveniente. E o que faria avançar sua carreira para uma posição ainda maior. Ele escolheu o caminho de menor resistência. Pilatos ouviu a voz errada e tomou a decisão errada. Tragicamente, ele endureceu seu coração à própria voz de Deus. Pilatos percebeu que Jesus era inocente. A sua esposa disse para ele que o sonho mostrava que Jesus era inocente. No fundo, ele pode até ter pensado que Jesus era o Messias. Mas então havia uma carreira, uma posição, havia um poder a ser defendido. E ele preferiu ouvir uma multidão que estava manipulada por líderes absolutamente corruptos, por líderes que estavam mais preocupados com o poder e com a glória. Judas vendeu sua alma por 30 moedas de prata. Herodes trocou a sua alma por um estilo de vida imoral. Pilatos perdeu por posição, poder e prestígio. Que história poderia ter sido acrescentada aqui em Jesus naquele momento? Qual seria a realidade se houvesse uma mudança nessa perspectiva? Mas a história nos diz que 7 anos após este ato cruel, Pôncio Pilatos, o grande governador romano, foi destituído do seu cargo pelo governador da Síria. Ele foi deixado quebrado, destituído, indesejado por César e deixado sozinho numa ilha. Pilatos jogou fora a sua vida porque estava mais preocupado com o que os outros pensavam dele do que com o que Deus fazia e operava. Seu desejo de popularidade, seu desejo de poder custou-lhe tudo. E como Judas, ele saiu na escuridão da noite e se enforcou. Todos nós conhecemos pessoas como Pilatos. Alguns deles preferem suas carreiras a Jesus. Preferem o poder a Jesus. Preferem estar de acordo com as multidões manipuladas do que Jesus. Não é que os crentes não tenham permissão para ter os dois, mas eles se dedicarão à busca do sucesso,
às custas de todo o resto. O crente também pode ter prestígio, pode ter reconhecimento, mas vende a sua alma, vende a sua vida para ser apreciado e reconhecido. Eles estão dispostos a sacrificar sua integridade, a sacrificar seus padrões, a perder seus amigos e até mesmo sua fé pelos resultados que podem obter ante o poder, o prestígio, a honra. Isso é o que Pilatos fez e isso é muito triste. Muitas pessoas estão se perdendo na vida por causa dessas coisas. Outros escolherão pessoas ao invés de Jesus. Querem ouvir o que as pessoas dizem e não o que Jesus disse e fez em seu favor. Eles estão mais preocupados com o que é considerado legal ou aceitável dentro do seu grupo, dentro da sua sociedade, dentro do que eles acham que é importante, do que o que Deus quer para as suas vidas. Evitam defender o que é certo por medo de perder sua posição social. Evitam tomar posições corretas porque estão presos por ambições, por desejos carnais. Foi o que Pilatos fez. E isto é trágico. E isto é lamentável. Melhor é ter sucesso aos olhos de Deus e falhar aos olhos do mundo. Mas muitos querem ter sucesso aos olhos do mundo e falham aos olhos de Deus. O que quero para a minha vida é muito importante, o que você quer para a sua vida. Quando Pedro ressaltou que ele e os outros discípulos haviam deixado tudo o que tinham para seguir o Senhor, Jesus respondeu: em verdade vos digo, eu em verdade vos digo, que ninguém que deixa o lar, a esposa, os irmãos, os pais, os filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber, tanto nesta era e na era vindoura, a vida eterna. O evangelista Lucas descreve isto no capítulo 18, mostrando a importância que os homens e as mulheres verdadeiramente conscientes sabem escolher. Faça o objetivo de sua vida agradar a Deus e observe como Ele vai abençoar você. Não são as multidões que devem decidir as nossas decisões. Não são os interesses deste mundo que devem pautar as nossas decisões. Prefiro sofrer tomando a posição do Evangelho, do que ser agraciado com todo o reconhecimento fora do padrão de Deus para a minha vida. Isto é fundamental para você e para mim. O que você está querendo neste mundo? A apreciação das multidões, das pessoas, o reconhecimento do Facebook, do Instagram, do Twitter, ou a vontade soberana de Deus para a sua vida. Que Deus conceda a você e a mim a escolha certa
e que nós não venhamos a escolher aquilo que vai gerar tragédia eterna para nós. Eu quero deixar o meu abraço e dizer a você que espero encontrá-lo no nosso próximo programa, aqui de coração para coração. Até já.